Olá, eu sou Diana Vitorino, sou pedagoga formada pela Universidade Federal de Sergipe, também tenho mestrado e doutorado pela mesma instituição. Sou professora da Rede Municipal de Ensino de Aracaju e atualmente estou na função de diretora de uma escola de educação infantil. Gostaria de convidar vocês para conhecerem a minha biblioteca. Então, pessoal, fui convidada a viajar na minha imaginação e pensar em um ano sabático, viajando por aí, participando de corridas, que é o que eu mais gosto de fazer atualmente. Só que eu não vou poder levar toda a minha biblioteca. Vamos comigo escolher alguns livros? Quero, vamos ver comigo. Então, pessoal, como vocês podem ver, a sacola tá cheia. Foi bem difícil, né, escolher entre tantos livros alguns para levar para essa viagem. Mas eu gostaria de apresentar um pouquinho das minhas escolhas para vocês. Então, pessoal, o primeiro livro que eu quero apresentar para vocês. Esse foi o último livro, eu acabei de ler ele semana passada. E é do Jefferson Tenório, de onde eles vêm. E esse livro conta a história, né, de um rapaz que entrou na universidade via a política de cotas. E a minha relação com a política de cotas é bem interessante, foi um tema da minha monografia na pedagogia. E pensar a questão do negro no Brasil, pensar a política de cotas como um processo de reparação, né, pelos anos de escravidão, me tocou muito para eu poder escrever, né, a monografia. E quando eu vi a indicação desse livro, né, do Jefferson Tenório, eu quis ler, quis conhecer, porque tinha essa relação também com o tema. E aí é um livro bem interessante, né, bem atual e necessário para os nossos dias atuais, pensando, né, toda essa questão sobre a valorização
das políticas sociais e raciais que foram tão massacradas, né, no governo passado. E aí, como uma forma mesmo de entender um pouquinho da história do Brasil e entender um pouco sobre a importância, né, de se ter governos mais progressistas que pensem nessas políticas de reparação também. Outro livro que eu coloquei chama Pedagogia do Caracol por uma Escola Lenta e Não Violenta, do Gianfrancesco Savazone. E é um livro que eu escolhi porque traz um pouco da história relacionada à educação infantil. E a minha história com a educação infantil é uma história de muito amor, né? Pela educação das crianças pequenas, tanto que eu atualmente trabalho com a educação infantil. Então é um livro que vai trazer sobre esse processo, né, de como que a gente faz escolas de educação infantil que realmente respeitem e valorizem a infância. E aí, continuando nessa perspectiva de pensar a formação, né, a minha formação enquanto pedagoga, eu trouxe alguns livros também, né, relacionados à formação, né, mesmo a minha formação docente. E aí eu trouxe esse livro, Quem Educa Marca um Pouco do Outro, da Fátima Freire, né, que vai ser um livro que eu trabalho também com formação de professores, então eu levei alguns capítulos para a gente conversar um pouquinho na formação de professores, que vai estruturar um pouco sobre isso, né, o nosso papel enquanto docentes, né, a nossa relevância e o quanto que a gente faz tem impacto na vida do outro. E aí, como não podia faltar, né, a Fátima Freire é filha do Paulo Freire, também coloquei na minha sacolinha o livro, né, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que é um livro estruturante, né, para todo mundo que faz pedagogia, né. E também traz essa perspectiva, né, desse olhar para esse professor, né, desse olhar para esse ser humano, dessa pedagogia que realmente vai além do ensino das letras e dos números, né, mas enxergue o outro, né, como um ser humano que merece ser respeitado e do papel da educação, né, na formação das pessoas. Eu gosto muito de ler biografias, eu acho que faz a gente pensar um pouco na nossa vida e entender que as coisas ruins passam como as boas também passam, mas ouvir a história do outro, né, e no caso ler a história das pessoas e principalmente de pessoas que marcaram muito a história da humanidade, é algo que eu gosto de fazer e que me comove. Aí não podia faltar, né, esse livro, né, Nelson Mandela, Conversas que tive comigo, que vai trazer algumas questões, né, do tempo que o Mandela esteve, né, preso. Então são algumas cartas, algumas passagens mesmo dessa história toda que foi o apartheid. E enfim, não preciso falar muito sobre Nelson Mandela, né, mas é um livro que vale muito a pena. De vez em quando eu vou lá e leio alguns trechos, porque é uma força, né, quando a gente pensa na história do negro no mundo, na história do negro no Brasil, pensar em Mandela dá um pouco de esperança em dias melhores, apesar, né, de ainda vivermos numa sociedade tão racista. E aí, também nessa linha, eu trago Minha Pele, do Lázaro Ramos, né, que é um ator nordestino, baiano, que eu admiro muito, e que também vai compartilhar, né, experiências pessoais, né, e vai trazer muito também dessa questão racial. E é um livro que ele já lançou outros também, já tem o segundo, né, continuidade desse, que eu estou bem interessada em ler também. Mas é uma escrita muito sensível, né, e muito íntima, né, e que eu me identifico bastante também com a história, com a forma como o Lázaro Ramos traz. Esse livro, eu conheci essa autora em algumas páginas do Instagram, né, do Infinito, que traz uma discussão sobre a morte, né, sobre a brevidade da vida. E aí eu li os 3 livros, essa moça jornalista, Ana Michele Soares, né? Esse foi o último livro que ela escreveu, Entre a Lucidez e a Esperança, um olhar sobre a finitude para quem não tem tempo a perder. Também são leituras que eu gosto muito de fazer.
que fazem a gente pensar no quão breve é a nossa vida e o quanto que a gente pode, o que é que a gente pode fazer para aproveitá-la da melhor forma possível. E aí a Ana Mi, como ela era conhecida, faleceu em janeiro de 2023, de câncer, né? Ela descobriu um câncer de mama muito jovem e aí passou, né, 10 anos em tratamento, mas infelizmente, né, faleceu em 2023 e deixa 3 livros escritos contando sobre a história dela, contando sobre a história dela com a doença, né? E também é um livro que me toca muito porque eu perdi várias pessoas da minha família, né, para o câncer, né, devido ao câncer. E ler a Ana Michele Soares foi um acalanto em alguns momentos também para mim. E aí esse foi, como eu disse, foi o último livro, né? Ela finaliza o livro e semanas depois, né, logo depois acaba falecendo. Mas tem humor, ela é muito bem humorada, tinha uma paixão muito grande pela vida e isso me inspira, né, a viver mais e a viver melhor e aproveitar melhor a vida. Aí eu trouxe esse, mas tem mais 2, né, dela. Bell Hooks, tudo sobre o amor, novas perspectivas, né? Essa autora feminista negra, e que vai discutir em vários textos sobre essa questão do amor, né? Essa perspectiva, né, do amor, que é o que também estrutura as nossas vidas, né? São as nossas relações, o que a gente estabelece de vínculo com o outro. E aí ela traz muito nessa perspectiva, né, não só do amor romântico, né, mas também das relações de amizade, das relações familiares. E ela defende que o amor é uma ação, né, não é um sentimento apenas, né, é mais do que um sentimento, é uma ação. Então, amor é ação. Então, muito desse livro ela vai estruturando sobre isso, né? A escrita dela vai trazendo sobre essa perspectiva, um tema que é muito subjetivo, mas que a gente precisa também entender e ampliar as perspectivas sobre esses temas. E seguindo a linha, né, do feminismo, um livro que eu li recentemente e que traz também essa discussão, né, sobre as relações, é A Prateleira do Amor, da psicóloga Valesca Zanello. Então ela tem várias pesquisas assim sobre a questão da misoginia, do machismo, né, sobre a questão do feminismo, e ela vem trazendo essa discussão, né, sobre as relações, né, entre homens e mulheres, sobre as questões do feminismo. Então vai ter um capítulo introdutório sobre a questão da história do feminismo e vai discutir mesmo bem a fundo, né, essa questão da misoginia, essa questão do machismo. Então é um livro que todo mundo deveria ler, principalmente os homens, né, para compreender um pouquinho sobre essa questão e entender como é que cada um pode atuar para minimizar e, quem sabe, um dia acabar, né, com essas questões que tanto nos ferem quanto mulheres, né, que atentam de verdade sobre as nossas vidas. Outro livro que eu não queria deixar de trazer é Torturado. E aí é um livro que vai falar também sobre questões raciais, mas vai falar também muito sobre Nordeste, sobre Chapada Diamantina, que é um lugar que é muito especial para mim. Eu gosto muito de estar na Chapada, de fazer as trilhas lá, de conhecer. E aí que vai falar sobre as questões quilombolas, que vai falar sobre a questão da escravidão e que vai trazer muito do Nordeste, né? Então, Itamar Vieira Júnior. Esse livro né, um assombro de bom, de interessante, né? Já tenho o segundo, que eu também já li, tá emprestado, que a gente vai trocando os livros com as amigas. Mas é um livro que vale muito a pena ler, conhecer. Já tem um espetáculo, né, sobre o livro, que eu queria muito que rodasse o país para eu assistir, mas que traz muito do Nordeste, que traz muito sobre as questões do trabalho no campo, que traz muito sobre as questões raciais, sobre as questões dos nossos mais velhos, né, dos nossos griots, e que me tocou também profundamente. E
Os últimos livros que eu coloquei, eu estava olhando outros e pensando também em outros que são livros da literatura infantil, né? Que são direcionados à literatura infantil, mas né, que tem toda uma estética voltada para as crianças, com as imagens, né? Com as ilustrações, com a forma de escrita, mas que também nos toca muito, né? Porque falam também muitas coisas que também são estruturantes para quem é adulto. E aí eu trouxe a parte que falta. Esse é o segundo, né? A parte que falta enquanto o grande idioma, mas tem o primeiro, a parte que falta do Sebastian, e que ele vai trazer toda essa discussão, né? Que a gente precisa também aprender a nos bastar no sentido de estar bem sozinho também, mas de estar aberto para se relacionar com o outro, mas acho que traz muito sobre essa questão da individualidade, né? De se conhecer e de querer companhia, mas entender que nós também somos completos. E por fim, é um livro que tá emprestado, não é meu, mas eu vi ali, eu levaria, né? Mas uma amiga me emprestou, que são contos do Silvio Romero, né? Folclore brasileiro, contos populares do Brasil, por trazer muito, né? Pensando na educação infantil, que o professor é assim, seria um livro que eu levaria, né? Para ampliar o meu repertório enquanto pedagoga, e que é bem interessante, que traz histórias do cotidiano, que traz os contos tradicionais do Nordeste, e acho que não poderia faltar na minha sacola. Então, gente, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite de Douglas para participar desse projeto, conversar sobre livros, né, trocar livros, trocar impressões sobre livros é sempre muito bom. E o projeto traz essa possibilidade, né, da gente conversar um pouquinho e conhecer a leitura dos outros, e também que outras pessoas conheçam as nossas leituras, né. Pensar, né, na importância e falar sobre a importância da leitura me emociona, assim, porque os livros nos trazem essa possibilidade, né, de conhecer lugares novos, de conhecer diferentes histórias, de chorar, de se emocionar, de rir, né. A literatura, a leitura nos dá essa oportunidade, essa possibilidade. Hoje eu não consigo, né, pensar em uma vida sem livros, né, sem ter um livro na cabeceira da cama para, em algum momento, né, na correria do dia a dia, parar e poder ler e poder me alimentar, né, que acho que livros são alimento também, né, alimento para nossa alma, alimento para nossa cognição, né, alimento para nossa vida mesmo, né, nos ajuda a compreender um pouquinho sobre o outro e sobre a gente. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade.